Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do livro da sabedoria, 21º encontro, sabedoria, capítulo 9, do versículo de 1 a 12. Vamos então fazer a leitura do texto. Deus dos pais e Senhor de misericórdia, tudo criaste com a tua palavra. Com a tua sabedoria formaste o homem para dominar as criaturas que fizeste, para governar o mundo com santidade e justiça, e exercer o julgamento com retidão de alma. Concedei-me a sabedoria que está entronizada ao teu lado, e não me excluas do número de teus filhos. Eu sou teu servo, filho de tua serva, homem fraco e de vida breve, incapaz de compreender a justiça e as leis. Mesmo que alguém fosse o mais perfeito dos homens, se lhe faltasse a sabedoria que provém de ti, ele de nada valeria. Tu me escolheste como rei do teu povo e juiz dos teus filhos e filhas. Tu me mandaste construir um templo sobre o teu santo monte, uma cidade, um altar na cidade onde fixaste a tua tenda, cópia da tenda santa que tinhas preparado desde o princípio. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras, e que estava presente quando criaste o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme aos teus mandamentos. Manda a sabedoria desde o céu santo e a envia desde o teu trono glorioso, para que ela me acompanhe e participe dos meus trabalhos e me ensine o que é agradável a ti. Porque ela tudo sabe, tudo compreende. Ela me guiará prudentemente em minhas ações, me protegerá com a glória dela. Assim, as minhas obras serão agradáveis a ti, eu poderei governar com justiça o teu povo e serei digno do trono de meu Pai. Versículo 1. Deus dos pais e Senhor de misericórdia, tudo criaste com a tua palavra. Deus dos pais são os antepassados do povo israelita, de modo especial os patriarcas. A memória dos pais vem acrescentada para que, pelos méritos deles, a oração feita se torne eficaz. A fidelidade aos pais corresponde à fidelidade a Javé Deus, que cumpre as promessas feitas aos antepassados, em favor de toda a descendência deles. Senhor de misericórdia. A misericórdia é um atributo do ser de Deus. Deus ouvirá a oração não tanto em razão dos méritos dos antepassados, mas porque sua misericórdia é eterna. Que tudo crias é o Pantocrator, Todo-Poderoso. É a fé no Deus Criador de todas as coisas e também dos homens criados à sua imagem e semelhança. Palavra é o instrumento de Deus na criação. Versículo 2. Com a tua sabedoria formaste o homem para dominar as criaturas que fizeste. A criação do ser humano se refere a todos os seres humanos. É atribuída a sabedoria de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 19, Salmo 104, versículo 24. Sabedoria é o atributo divino personificado, isto é, sabedoria criadora e, por isso, salvadora na criação do ser humano. A palavra formastes o homem, significa criar, mas no sentido que o ser humano foi feito pelas mãos divinas, isto é, foi feito por um artesão. E quando diz para dominar as criaturas, é o plano do projeto criador de Deus em relação ao ser humano, o domínio, isto é, ser senhor das criaturas. O Senhor de tudo é Deus, Ele é o Criador.
Mas por vontade divina, o ser humano exerce o domínio sobre as criaturas do universo, todo criado. O ser humano é senhor, não por direito próprio, mas por delegação dada por Deus, para administrar as coisas divinas. Versículo 3. Para governar o mundo com santidade e justiça, e exercer o julgamento com retidão de alma. Cabe a cada ser humano exercer o domínio dado por Deus sobre a criação. Primeiro, o ser humano deve reconhecer o supremo senhorio do Deus Criador. Em segundo lugar, respeitar a criação e o mundo na ordem que foi estabelecida por Deus. O ser humano deve governar o mundo com santidade e justiça. Santidade é o respeito, o temor a Deus, no cumprir a sua vontade nas leis Torá de origem divina. A justiça é o reto cumprimento para com os outros. A justiça deve ser exercida com os outros e com o cosmos criados, onde o homem exerce a sua sabedoria sobre as criaturas irracionais. Deve respeitar o mundo animal e a natureza em geral. Êxodo capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio capítulo 5, versículo 14, Levítico capítulo 25, versículo 2 a 5. Exercer o julgamento com retidão de alma, diz o texto. Alguns se tornarão juízes dos outros. O fato de um homem julgar outro não o coloca em situação superior, pois se sabe que o ser humano pode ser corrompido quando a retidão exercida necessária à função venha corrompida pelos interesses egoístas humanos. Se a justiça vem atropelada, não há mais motivo de esperança entre os homens numa convivência digna e humana. Assim, o homem deve exercer a justiça de maneira reta, com retidão de alma. Versículo 4. Concede-me a sabedoria que está entronizada ao teu lado, e não me exclua do número de teus filhos. Salomão reconhece que não poderá realizar por si só seu plano, se Deus não vier em seu auxílio. O auxílio de Deus se chama sabedoria, e só Deus pode dá-la. A súplica pela sabedoria divina, entronizada junto de Deus. Nós vemos então aqui que o autor, quer dizer que o trono de Deus tem do lado a sabedoria, como se a sabedoria viesse personificada. Ao teu lado. Quer dizer que a participação na sabedoria é garantia de pertencer à família de Deus. O número de seus filhos significa que, pela sabedoria, o homem é filho de Deus. Versículo 5. Eu sou teu servo, filho de tua serva, homem fraco e de vida breve, incapaz de compreender a justiça e as leis. Salomão coloca aqui as razões por que deve ser ouvido em suas orações. Ele apresenta sua fraqueza, um ser débil, frágil. E diz, servo, filho da tua serva, é a condição da criatura, assumida e reconhecida. Ele se coloca como escravo aqui, unido ao Senhor da casa, como filho, e dá então aqui um sentido de intimidade e familiaridade com Deus. Homem fraco, vida breve. Além da debilidade humana, tem a questão do tempo da vida que é curta. Incapaz de compreender. Salomão se coloca como um menino pequeno que não sabe compreender e precisa de ajuda. A justiça e as leis. A justiça se refere ao direito, a fim de que, conhecendo o direito, possa julgar o povo de Deus com justiça. As leis aqui se referem aos preceitos, a Torá, Pentateuco. Isto é, que sem a sabedoria, Salomão não pode discernir do injusto e do justo. Não poderá aplicar as leis na vida pública como rei. Versículo 6.
Mesmo que alguém fosse o mais perfeito dos homens, se lhe faltasse a sabedoria que provém de ti, ele nada valeria. O versículo propõe aqui a hipótese da existência do homem perfeito, mas não perfeito em razão da sabedoria de Deus. Não existe esse homem perfeito, esse sábio. Se existisse esse homem perfeito, ele seria um nada, se não tivesse a sabedoria divina. O homem de fé é aquele que vive a dimensão transcendente na vida humana, onde suas relações com os outros seres humanos é pautada em Deus. Isso é sabedoria. A sabedoria de Deus, que participa da luz divina, é a única que pode ajudar o ser humano a descobrir o sentido da transcendência. Sem a sabedoria divina, o homem não pode ser sábio, então nada valeria. Versículo 7. Tu me escolhestes como rei do teu povo e juiz dos teus filhos e filhas. Salomão confessou no versículo 6 sua debilidade, sua fraqueza, sua pequenez como ser humano. Mas ele foi escolhido por Deus para ser rei do povo eleito. É Deus aquele que escolhe Salomão para ser rei do povo de Javé, do povo de Israel, que é propriedade de Javé. Foi escolhido juiz, governante dos súditos, administrador da justiça, dos filhos e filhas do povo de Israel. Versículo 8. Tu me mandaste construir um templo sobre o teu monte santo, um altar na cidade onde fixaste a tua tenda, cópia da tenda santa que tinhas preparado desde o princípio. Salomão afirma que Javé o encarregou de construir o templo. Sabemos que o mandamento de construir um templo foi dirigido primeiro a Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. 1 Reis, capítulo 5, versículo 17 e 19. Mas a tarefa de construí-la é encomendada a Salomão. Davi realmente pensou em construir o templo, mas Javé disse a Davi: tu não edificarás uma casa em minha honra, porque passastes a vida guerreando e derramaste muito sangue. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. 1 Reis, capítulo 5, versículo 17. A edificação, pois, do templo ficou a cargo de Salomão. O templo vinha chamado de Casa de Javé. Nós temos que lembrar que quando o templo do livro da sabedoria está sendo falado aqui, nós temos primeiro o templo de Salomão, que perdurou em Judá, em Jerusalém, até a queda da Babilônia, foi destruído, depois reconstruído depois do exílio da Babilônia. Então, o templo que ele tem como referência aqui é o segundo templo, depois do exílio da Babilônia. Mas ele está fazendo referência, então, como a Salomão, então Salomão como construtor do primeiro templo. O templo chamado Casa de Javé, Monte Santo, em Jerusalém, é o sagrado lugar. O altar da morada de Javé é Jerusalém, onde se construirá o templo, o altar principal, onde iria acontecer os holocaustos. 1 Reis, capítulo 8, versículo 64. Oferecendo vítimas a Javé Deus. Em Jerusalém, no templo, é colocado o santuário, que se opõe ao templo e altar, é o Santo dos Santos, que Javé Deus tinha preparado desde o princípio. O exemplo divino do santuário, visualizado por Moisés, no livro do Êxodo, versículo 25, capítulo 25, versículo 9. Êxodo, capítulo 25, versículo 9. Versículo 9. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras e que estava presente quando criaste o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos, o que é conforme aos teus mandamentos. Salomão constata na oração que a sabedoria está com Deus, é unida a Deus,
que conhece os mistérios divinos, suas obras, que inclui a sabedoria que estava presente quando da criação do mundo. Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 31. Pela união íntima entre a sabedoria com Deus, a sabedoria conhece tudo o que agrada a Deus conforme sua vontade. A vontade de Deus está manifestada na Torá, nos mandamentos. Versículo 10. Manda a sabedoria desde o céu santo e a envia desde o trono glorioso, para que ela me acompanhe e participe dos meus trabalhos e me ensine o que é agradável a ti. A súplica de Salomão, nesta oração, ocupa o centro do pedido confiante. Ela usa dois imperativos, manda e envia. A sabedoria pertence a Deus, é um atributo divino. Deus a pode enviar como envia seu anjo. Daniel, capítulo 3, versículo 28. E também seu Espírito, Salmo 104, 103, versículo 30. Que Deus envie desde o céu santo. O céu é o sagrado, a morada de Deus. Envia então desde o trono glorioso, pois a sabedoria participa do trono divino. O céu é o trono de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1. A intimidade com a sabedoria fará com que Salomão possa se unir com a sabedoria, pois o trabalho exercido por Salomão será sempre o trabalho da sabedoria, que age em comunhão, unidade com ele. A sabedoria vai fazendo os amigos de Deus, que tudo sabe, o que é agradável, e se torna mestre interior, ensinando o que agrada ao Senhor Deus. Porque ela tudo sabe, tudo compreende, ela me seguirá prudentemente em minhas ações, me protegerá com a glória dela. A sabedoria é a presença, a assistência divina, pois ela tudo sabe, compreende, ajudando Salomão e a cada ser humano a desempenhar sua missão de responsabilidade. A sabedoria, então, seguirá as ações de Salomão e dará proteção com a glória que a sabedoria é portadora. A sabedoria vem identificada com a glória de Deus, que implica luz, que ilumina, como vimos no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, capítulo 14, versículo 19 e 20. Versículo 12. Assim as minhas obras serão agradáveis a ti, eu poderei governar com justiça e teu povo, serei digno do trono de meu Pai. Assim as obras, ações realizadas sob a influência da sabedoria agradarão a Javé Deus. Ele, como rei, irá julgar com justiça. Assim será digno do trono de Davi. Salomão só poderá realizar importante missão se Deus conceder-lhe o dom da sabedoria. Essa é a nossa reflexão do dia de hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.